Começamos com um flagrante. Tiroteio entre traficantes de facções rivais assustou moradores de Porto Alegre. Balança. As imagens foram registradas durante a madrugada no bairro Bom Jesus, zona leste de Porto Alegre, por um morador que acordou assustado. O barulho dos tiros apavorou os moradores da região. Foram inúmeros disparos. Repare que os tiros chegam a cessar por alguns instantes, mas não demoram muito para recomeçar. Teria sido um tiroteio entre dois grupos rivais. Um dos suspeitos de envolvimento nessa troca de tiros ficou ferido e foi encaminhado para o hospital de pronto-socorro. E a polícia fez buscas na região, mas ninguém foi preso até o momento. A situação não é inédita na Bom Jesus. Em abril deste ano, mostramos um protesto dos moradores por mais segurança. A manifestação aconteceu depois que uma mulher foi morta, atingida por um disparo durante um tiroteio na região. Ela teria ficado no meio de mais uma disputa pelo tráfico. E agora um flagrante de briga por combustível em um posto. Dois homens usaram capacetes e trocaram agressões. A confusão só terminou com a chegada dos policiais. Balança. O policial militar aparece para separar a briga entre os homens. Logo, os dois são contidos. Um deles até imobilizado pelos militares. Várias pessoas também interferem na confusão e em poucos segundos os ânimos se acalmam. Veja mais uma vez o vídeo aí. A abordagem do policial chama muito a atenção. A polícia militar ainda não deu detalhes sobre esse caso. Alguns moradores contaram pra gente que tudo aconteceu enquanto os motoristas aguardavam na fila do posto para abastecer. Muitos estavam ali por mais de 3 horas. E a fila estava enorme. A briga teria acontecido porque um dos homens teria furado a fila. Ao ser questionado, começou o bate-boca. Contaram também que ninguém ficou ferido nessa briga, mas que depois do episódio, todos os envolvidos na confusão, inclusive os que se aproximaram para intervir, foram orientados pelos policiais a se afastar do local para evitar mais problemas. Pois é, esse é mais um episódio dentre tantos outros que aconteceram em todo o Brasil. Mas tudo indica que da agora para frente essa cena não vai se repetir. Isso porque as coisas estão voltando ao normal aí, principalmente o abastecimento nos postos de combustíveis também aqui na região, depois da greve dos caminhoneiros. O Balanço Geral está ao vivo com você nessa sexta-feira e veja agora. Um comerciante é morto por um adolescente enquanto trabalhava. Veja como tudo aconteceu, tem circuito de monitoramento. Balança que eu quero ver. As imagens impressionam. Era pouco mais de 8 da noite quando Otávio Gil de Oliveira se preparava para fechar o estabelecimento comercial em que trabalhava. Sem perceber, um adolescente chega armado e pede o dinheiro do caixa. Com medo e sem demonstrar reação, Otávio entrega uma quantia ao menor, que mesmo assim, antes de fugir, dispara 2 vezes contra o rapaz. Otávio morreu na manhã desta quinta-feira. Informações repassadas pela Polícia Militar dão conta que mais um adolescente de 15 anos ajudou o outro acusado no momento do crime. O autor dos disparos contra o comerciante foi identificado por familiares da vítima e será encaminhado para a divisão especializada. 13h46, um caso que já ganha grande repercussão. Deixa eu só fazer uma correção. Mais cedo eu acabei dizendo, quando eu mostrei a imagem para você, eu acabei dizendo que era 8 da manhã, não é? Porque o relógio aparece ali 8, acho que 8h54, né, Lobão? Mas 8h14, perdão, 8h14, obrigado. Mas na verdade 8h14 da noite, 20 horas e 14 minutos. Porque esse homem, ele abriu o comércio no feriado, estava ali atendendo os clientes, naquele momento ele já estava fazendo o fechamento, né, depois de um exaustivo dia de trabalho, né, mais um trabalhador, né, mais um empreendedor que acaba perdendo a vida nas mãos da criminalidade. E nesse caso, quem puxou a arma e matou foi um adolescente que não tem 18 anos. Agora é mais uma vez, né, a violência escancarada que choca o cidadão. É por isso, né, que o comerciante, o empreendedor nesse país está com medo. Ele já tem, né, uma situação complicada pela alta carga tributária, é uma crise
que consequentemente puxa as vendas para baixo. Então, para fechar as contas no final do mês, já não está fácil. Aí tem que fazer todo o investimento em circuito de monitoramento. Foi o que fez o comerciante, botou ali câmeras para tentar trazer o mínimo de proteção. Cada vez mais o comerciante tem que investir nesse tipo de aparato para tentar trazer o mínimo aí de segurança. Só que nesse caso, ele acaba sendo vítima desse menor infrator que acaba tirando a vida desse cidadão de bem. Casado, deixa filhos, né? E sem dúvida deixa toda uma sociedade chocada, né? Diante de tamanha violência. Uma barbaridade isso. Uma quadrilha violenta de assaltantes escolhe vítimas pela internet. Serve de alerta. Essa quadrilha já agiu na Grande São Paulo e também no interior. Os criminosos, eles agem da seguinte maneira: colocam anúncios de carros para vender, mas na hora da compra anunciam o crime. 2 já foram presos e a polícia busca a pista dos outros integrantes desse bando. Você vai ver agora como é essa estratégia do mal, essa estratégia criminosa. Balança que eu quero ver. Os anúncios aparecem em redes sociais e em sites conhecidos de compra e venda. Veículos e boas condições aos interessados. Na realidade, os caras eram muito bons de papo. Na realidade, não deixou nenhuma suspeita e a gente, inclusive, acabou até acreditando que a venda era uma venda correta, era uma venda certa, assim, íntegra, né? Até porque eles, inclusive, mandaram foto da moto funcionando, mandaram documentação da moto, mandaram placa da moto, a gente puxou. Este homem tem receio de ser reconhecido pela quadrilha. Foi atraído por uma moto que, devido a impostos atrasados, seria vendida por um preço bem abaixo do valor de mercado. Nem imaginou que estava negociando com assaltantes. Ele falou que se eu estivesse com dinheiro, se eles me dessem uma geral e olhassem dentro do meu carro, se o valor estivesse lá e eu não quisesse dar o valor, que eles iam me deitar ali. Já foi no pescoço do meu filho, tomou a corrente, uma corrente de prata, tomou o boné do meu filho, tomou o valor em dinheiro do meu filho e levou o celular do meu filho também. Os casos foram registrados numa mesma região de Guarulhos. 5 vítimas já foram à delegacia com relatos semelhantes dos falsos anúncios de carros e motos. Durante as negociações, em conversas telefônicas, os criminosos se passavam por vendedores com pouco tempo disponível. Criavam uma história e faziam com que os interessados fossem até um endereço residencial para ver os veículos. Era nesse local que a armadilha estava preparada. O delegado que investiga os crimes conta que os ataques são feitos na rua. Na hora da ação eles eram violentos, estavam armados, ameaçavam, tanto o maior quanto o menor também violentos, agressivos, perigosos. Intimidaram, tomavam carro, dinheiro, o Uber que vinha junto. Então era uma quadrilha bem violenta, não é uma quadrilha que se pudesse brincar com ela, não. Ele era uma quadrilha que não estava só para aplicar golpes, era uma quadrilha de roubadores. Diego Pereira Santos foi preso e reconhecido pelas vítimas. Junto com ele, um adolescente de 17 anos que foi apreendido. Foram encontrados revólver de brinquedo e colete à prova de balas. Foi em uma ação com o envolvimento deles que este motorista foi roubado. O passageiro que ele transportava havia negociado sem saber com os criminosos. Imaginava ter feito um excelente negócio. Ele falou que era um veículo interessante para ele, até para ele fazer negócio. Aí ele falou assim, olha, tá uns 10, 12 mil reais mais barato do que o normal. Foi quando, dentro do que eu senti de falar para ele, eu falei, olha amigo, tá muito barato, tá muito diferente do preço. Ele falou, não, mas é que é muita gente interessada, ele tem muitas parcelas atrasadas e tem algumas coisas para ser feita e é um bom negócio para mim. O passageiro carregava mais de 3 mil reais no bolso a pedido dos golpistas. Seria a título de entrada para a compra do carro. Os dois foram recebidos no endereço combinado por homens armados. Eu nem cheguei a parar o carro. Estava com 5, 10 por hora, quase que parando. Foi quando saiu os 4 elementos do escadão, que depois a gente conseguiu ver que era um escadão. Um veio na frente com a arma apontada, um do lado esquerdo e 2 do lado direito.
Outros 3 suspeitos de envolvimento com os assaltos já foram identificados pela polícia e reconhecidos por testemunhas. Os investigadores acreditam que o número de vítimas pode ser bem maior do que o registrado até agora. Não existe nada de graça, não existe nada fácil nessa vida. Nada é o preço mais baixo do que o preço do produto, do que ele vale. Então, quando você vê uma coisa que vale 100, está vendendo por 50, não é você o mais esperto do mundo, não é para você que caiu aquela bênção. Você tem que olhar e ficar atento. Muito bem, balanço super positivo. Estamos juntos ao vivo até 3 da tarde com você. Daqui a pouquinho tem Kaline França e a Hora da Venenosa. E hoje está bombando. Bomba. Muita coisa do mundo dos famosos para você daqui a pouquinho. Mas antes, a Fabiola, ela foi conhecer um idoso que dá um bom exemplo, aliás, um ótimo exemplo de como ajudar as pessoas. Sabe o que ele faz? Ele conserta esses aparelhos de ginástica das praças públicas. E mais, ele ensina também as pessoas a fazerem os exercícios corretamente. Aliás, ele é uma figuraça. Fabiola Rabo de Arraia, o que você viu lá? Balança? Aperta, lubrifica, ajusta o aparelho. A vida deste homem é dedicada à manutenção dos equipamentos de ginástica das praças públicas de São Paulo. Ele faz isso de graça, sem ganhar nenhum real. Hoje você vai conhecer a história de vida do vovô ativo Samurai e vai descobrir por que ele começou essa revolução silenciosa na zona sul de São Paulo. Ele conserta os equipamentos de ginástica e ainda ensina as pessoas a fugir do sedentarismo. Você segura firme assim, encaixa o quadril, puxa para trás, joga o corpo um pouquinho para trás e fica mexendo assim. Faz a força no braço. Isso. Ele ensinou esse? E olha que bacana. Ele desenvolveu técnicas de samurai para queimar gordura e manter a saúde do corpo. Tá vendo? Não para. Mas a história que o seu Nelson traz pra gente, é impressionante. Há 15 anos, o seu Nelson, de 67 anos, sofreu um acidente de trânsito. Ele foi atropelado quando voltava do trabalho de bicicleta. Voei e estourei a cabeça na quina da calçada. Nossa! E aí ficou quanto tempo parado? Uns 7 anos parado. Depois disso, a vida dele mudou completamente. Por causa das sequelas do acidente, o homem que antes pedalava e praticava vários exercícios se tornou uma pessoa sedentária. Engordou muito e acabou desenvolvendo diabetes. Até o dia em que uma médica deu uma bronca no seu Nelson e o convenceu a reagir. Então você que está acomodado, preste bem atenção no exemplo deste homem. A revolução pessoal do seu Nelson começou com um gesto simples. O aposentado voltou a movimentar o corpo usando os equipamentos das praças públicas. Emagreceu 15 quilos em um ano. O problema é que a qualidade dos equipamentos era bem ruim. E o seu Nelson resolveu mudar também a vida de outras pessoas. Como ele fez isso? Consertando os aparelhos de ginástica. Esse homem aqui, gente, já consertou equipamentos em mais de 60 praças de São Paulo. Esse trabalho voluntário rendeu ao seu Nelson uma ótima reputação. Eu fiz atletismo também, então eu fazia exercício com elástico. Quando você tinha dúvidas, assim, do exercício? Aí eu comecei a inventar exercícios novos. Vovô Ativo pesquisou várias técnicas de samurai para aplicar no treinamento dele. Por isso, passou a ser chamado de Vovô Ativo Samurai. Então eu tenho segredos há muitos anos, né, da tempo da guerra, né, de família, que me ensinou umas dicas para poder melhorar a digestão, perder a gordura. Olha, o Vovô Ativo Samurai passou a ser personal do povo. É isso mesmo. Além de consertar esses equipamentos aqui que vocês estão vendo, que se não fosse ele não estavam nem funcionando, ele passou a dar aula, é isso mesmo, tirar dúvidas. A inventar exercícios novos. A inventar exercícios diferentes. E o que eu achei mais interessante é que ele começou a colocar isso na internet, né? O trabalho fez tanto sucesso que agora outras pessoas passaram a cuidar dos aparelhos de ginástica, seguindo o exemplo do seu Nelson.
Tem muitas praças agora que eu nem vou mais, porque tem os senhores lá, os aposentados que estão consertando no meu lugar. As meninas que fazem exercício todos os dias reconhecem o esforço do vovô nativo samurai. É, o seu Nelson? É. Nossa, ele é muito parecido, né? E ele não perde o hábito. Sempre dá dicas valiosas sobre o uso correto dos aparelhos. Quando você faz desse com a mão pra cima assim, você força o ombro e pode machucar o ombro. Tem gente que tem dor no ombro. Certo. Se você não quiser forçar o ombro, segura ao contrário. Segura ao contrário. Isso. Assim. Puxa agora. Você não sente o ombro. Olha Ok? que legal! Ele já te ajudou alguma vez aqui? Sempre, ajuda sempre. É mesmo? Ele dá Esse dicas? aqui mesmo é a dica dele. Qual é a dica dele que ele deu pra você? Aqui, ó. Se você ficar reta, normal, fazendo assim, você só circula o sangue. Se você inclinar o corpo um pouquinho, fazer a força no braço, você trabalha braço, peito, tchauzinho. Ai, o tchauzinho que me incomoda. E o abdômen. Você sara o abdômen também. Muito bem, valeu, seu Nelson. Parabéns, hein? Muito legal, muito bacana.